Bom, rapaziada, vamos lá então. Dever de casa. Gênesis 6 a 11. Alguém leu? Ninguém leu? Denis leu? A Bíblia chegou hoje, né? Tá certo. Bom, então o que vocês perderam? Vou explicar para vocês o que vocês perderam. Vocês perderam como que Noé surge na parada, de quem que ele era filho. De quem que ele era filho? Fala aí, Denis. Lameque. Teve 3 filhos, 2 maneiros e 1 vacilão, pesado. Então eu falei, a última aula eu falei, tem vacilão pra cacete aqui, a gente vai falar de muito vacilão. Né? Noé teve Sem, Cão e Jafé. Cão é o vacilão, até rima, né? Cão é o vacilão. Por que ele é o vacilão? Esses 3 filhos de Noé, eles constituíram a família de Noé, né? E o que aconteceu ali? A Bíblia diz que Noé foi um cara escolhido por Deus, separado por Deus, para perpetuar os filhos de Deus. A raça humana? Não sei. Por isso que é importante ler, para vocês tirarem as conclusões de vocês e entenderem, mais uma vez, que é o que eu falo sempre aqui, a intenção não é trazer para vocês algo à luz da religião, à luz da fé, mas à luz daquilo que está escrito aqui. O importante para mim é saber que vocês entendam o que está escrito aqui e se vocês tiverem dúvida, trazerem a dúvida para a gente esclarecer. Por isso que eu peço para vocês lerem. Tá? Esses 3 caras, vamos lá. Então, Noé, ele nasceu, ele é filho de Lameque. Tem uma galera que vem antes, né? O final do capítulo 5, início do capítulo 6, fala ali de um povo meio assim, pô, tinha um povo que já tinha na terra, já tinha uma galera ali. Quando a Bíblia, então vamos lá, vamos elucidar as palavras. Quando a Bíblia fala assim, ó, por toda a terra, terra está com letra minúscula. É o tipo da coisa que eu queria que vocês tivessem a percepção. Por toda a terra, na tradução, significa a região. Não significa o planeta Terra. A terra é a região. Quando ele fala no mundo inteiro, aí é o mundo inteiro. Quando ele fala na terra, é aquela região, aquela área que ele descreve, caldeus, aquela região ali que ele está falando, da Mesopotâmia, que a gente falou ali, entre os rios, a Assíria, né, a Síria, que é uma outra região que, né, são outros países hoje e tal. Então você tem Deus falando o tempo todo ali, Deus não, o escritor de Gênesis ali, que é Moisés, que a gente já sabe disso, ele escrevendo ali que ele está relatando fatos históricos. Então, entender que a região foi tomada por uma situação, aconteceu aquilo naquela região. Então você está dizendo, Vitor, que tinham outras pessoas no planeta? Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, num dado momento, que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Ou seja, aqueles que foram criados a partir do fruto de Deus, a partir da criação de Deus, Adão e Eva, e assim veio Caim, Abel morreu, mas aí Adão e Eva tiveram outros filhos, e aí tiveram uma geração, outra geração, várias gerações até Noé. Se eu não me... Hã? Morreu de morte matada, né? Então, aí, se eu não me engano, são 14 gerações entre Adão e Noé. Se eu não me engano, não lembro agora, mas acho que são. Ou 7 ou 14. Depois a gente vai entender também os números bíblicos
3, 7, 40. São números que vocês vão ver várias vezes, em várias situações, em todos os livros da Bíblia. Sempre que tem, sempre que fala de número, é sempre assim, 3 dias, 3 pessoas, 7 pessoas, 7 velas, 40 dias, 40 noites, 40, é tudo 3, 7, 40. Tem alguns números que têm um significado especial na Bíblia. A gente vai falar disso mais para frente. Tá? Então, o que é interessante pra caramba nesse trecho que a gente está lendo da Bíblia? Noé foi esse cara chamado e Deus viu, né? A Bíblia diz que Deus viu que a criação que o que ele criou tomou um lado ruim. Os caras começaram a fazer besteira na terra. Começaram a fazer cagada. Quando os filhos de Deus, criados por Deus, começaram a se misturar com um povo que já estava por ali, que aí derruba, né, segundo a Bíblia, derruba a teoria de que Deus criou toda a humanidade. Vitor, então você está dizendo, afirmando, não estou afirmando nada. Eu estou indo a partir do meu entendimento do que eu leio. Tá? Então, o que a Bíblia deixa entender, dar a entender, é que existiam pessoas em outras regiões da Terra que acabaram se misturando ali. Foram chegando junto. Que tipo de pessoas eram essas? Tem um trecho da Bíblia que fala assim, nessa época os gigantes habitavam a Terra. Quem eram os gigantes? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas? Como é que não era? Como é que era? Só diz os gigantes. Gigantes o quê? A gente fala assim às vezes, pô, o Cyborg é um gigante do jiu-jitsu. Né? O Michael Phelps é um gigante da natação. Talvez até para gigante. Será que é estatura? Será que é o significado? Porque diz que... Ou então é um jogador de... Sei lá, estou falando assim, é estatura ou é significância? Porque a Bíblia também diz, quando fala de Nimrod, Nimrod foi um cara que vocês... Né, quem leu pode lembrar, mas Nimrod foi um cara que é considerado um grande homem. Não um homem grande, mas um grande caçador. A Bíblia fala que Nimrod era um grande caçador. Então esses caras todos aí, criaturas de Deus e os caras que já estavam por ali, se misturaram e começou a ter muita maldade, começou a ter muito problema, começou a ter muita mistura, começou a dar cagada para tudo que é lado. Deus, nesse momento, não entra em muito detalhe de que tipo de cagada estava dando, de que tipo de problema estava arrumando, mas muitas... Ele viu que a natureza estava ficando má, que o pessoal estava ficando mal, e ele resolveu acabar com isso. Ele resolveu dar um fim. Eu vou dar um fim nessa galera aí, porque, meu irmão, esses caras estão vacilando muito. Mas a Bíblia também diz que ele se agradava de Noé e dos feitos de Noé. Então ele era o único. Noé Então, foi o nono descendente. nono. Adão, Sete, Enos, Canaã. Lalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Lameque não é. Então tá. Aí, ó. Quando você tem Noé sendo separado por Deus, Deus chega para Noé e fala assim, ó, meu camarada, o negócio é o seguinte, o capítulo 7 começa assim, eu não me engano, 6 ou 7. Não, 6. O 7 eu já tenho o barco. Não, a pessoa que é isso. Não. Então o que acontece é o seguinte, Deus chega para Noé e fala assim, cara, o negócio é o seguinte, você encontrou favor aqui aos meus olhos. Tua família é maneira, mas esse povaréu aí que tá aí é um bando de vacilão, um bando de vagabundo. Eu não quero mais esses caras na minha área. Vamos acabar com esses caras, e vamos acabar com os animais, e vamos acabar com tudo, toda a vida, tudo que respira na terra com T minúsculo, na terra com T minúsculo, tudo que respira vai morrer. Eu vou cessar com esses caras, chega. Mas eu não quero tirar a minha semente da terra. Então eu vou manter vocês. A família de Noé foi escolhida para manter algumas coisas. Então o que Deus fez? Orientou Noé, falou assim, ó, eu vou trazer uma chuva. Agora, entendam uma coisa, até esse momento,
nunca tinha chovido na terra. Como nunca tinha chovido? Nunca tinha chovido. Não tem relato de chuva em Gênesis antes do dilúvio. O que acontecia? Lá na criação, na aula passada, a gente falou, Deus diz assim, ó, uma leve garoa cobria a terra e molhava, uma névoa, dependendo da tradução, uma garoa, uma névoa, uma aguinha fina regava a terra e regava as plantas e tal. Então não chovia torrencialmente, não tinha chuva. Então quando Deus fala para Noé, não tinha. Quando Deus fala para Noé, vai chover, Noé não entendeu. O que é vai chover? Aí ele explica, eu vou abrir as janelas dos céus e vai cair água dos céus. Ele teve que explicar para Noé o que ia acontecer, porque Noé falou, tudo bem, Deus, tu está me falando que vai chover. Sei lá o que é chuva. Bicho, o negócio é o seguinte, eu vou inundar a terra com T minúsculo, e vou matar todo mundo que não é tua família e mais umas coisinhas que eu vou pedir para você separar. Ele falou, beleza, o que eu faço? Como é que eu me salvo disso aí? Tranquilo, não é? Te garanto. Vou te dar uma receita aqui para tu fazer uma caixa. Ah, um barco? Não, uma caixa. Se você pegar a orientação de Deus para Noé, você vai ver que ele deu as orientações, você pega as madeiras de qualidade boa, isso, aquilo outro, monta desse jeito, tantos metros para cá, 140 metros de comprimento, 23 de largura. Na Bíblia original está escrito côvados, né, que era a medida daquela época. Então traduz para metro, dá mais ou menos isso. Imagina um barco, se fosse um barco, era um barco de 350 pés. Praticamente um navio, né? Mas não tinha formato de barco. Ele era uma caixa, tanto é que o nome é arca. Algumas traduções trazem a palavra barca, porque aculturou-se como uma barca, porque boiou na água. Entendam, então, aí é que está o ensinamento que eu queria trazer para vocês. Passem a entender por que a Bíblia se refere, usa algumas palavras para se referir ao que está falando aqui. Por exemplo, por que virou barco? Por que a arca era um barco? Porque boiou na água. Lembra daquele papo, por que os reis magos são 3? Porque tinham 3 presentes. Ninguém fala na Bíblia que tinham 3 magos, 3 reis magos. Eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Vou falar disso quando a gente for chegar no Novo Testamento, que vai ser na próxima aula. A gente vai chegar no Novo Testamento na próxima aula, vai ficar muito mais interessante aí. Aí o que acontece? Noé troca essa ideia com Deus, começa a construir a tal da caixa, e Deus fala, deu instruções bem diretas, assim, ó, você vai construir isso dessa forma, e você vai passar betume ou piche, né? Betume é uma espécie de piche, tipo asfalto, é uma coisa queimada, um troço queimado ali. É impermeável, para impermeabilizar por dentro e por fora. Quanto tempo que Noé demorou para construir essa arca? Um cacetão de tempo, meses e meses, anos e anos. Noé, 120 anos. Para construir a arca, 120 anos. Olha como é que o tempo de Deus é diferente. Tem coisas que Deus fala para a gente que vai fazer, mas é daqui a um tempão. Ele tem que ir te preparando. Ele tem que ir preparando, não quero que isso vire pregação não, mas eu quero que vocês entendam, façam a leitura. Por que Deus falou para Noé que ia fazer tal coisa 120 anos da coisa acontecer? Porque era o tempo que ele ia demorar para estar pronto para resolver a parada. Fala. Então, justamente nesse ponto que você tocou, a Terra estava um caos. Isso. E a gente conhece o pai da fé, Abraão, que é o pai das 3 grandes religiões, né? Mas o Noé ele teve que ser um cara de tanta fé para demorar 120 anos fazendo uma barca que Deus chegou para ele, tinha tanto conhecimento, ó, eu vou matar todo mundo, eu vou inundar isso aqui, vou inundar isso aqui, você tem que fazer um barco, começa a salvar só você e sua família, começa a fazer um barco aí, Noé. Então imagina a fé que ele teve que ter, acreditar no que ia acontecer, sem nem saber o que era chuva, como você acabou de explicar. Ele tem que entender o que é chuva, meu irmão, que Deus vai fazer. Não, pensando o seguinte, imagina ele explicando para os amigos. Não, Porque ele tinha uns amigos. E Noé disse que já tinha 500 anos quando ele começou. 500 anos. 600. 600 anos. Continuou com 600. Começou com 500. Então,
500 anos o cara começou a sair na rua, passava no bar, ia buscar os filhos na escola. Porra, não é? E aí, tá fazendo o quê? Que negócio tá fazendo um barco? Por quê? Porque Deus vai fazer chover. Chover? O que é chuva? Eu nem sabia o que era chuva. Então olha o perrengue que Noé passou para explicar para os amigos dele, para o pessoal que ele se relacionava, o que ele estava fazendo tanto tempo construindo um troço de madeira. O nego passava, caraca, Noé, caixonem, o que tu vai fazer aí, bicho? Não, tô fazendo a barca. Acho que era só isso agora. Ele só estava trabalhando, mano, só estava trabalhando e cumprindo. Fala, Fernando. Fez sozinho? Tem algum relato? Tinha os filhos dele, né? Tinha os filhos dele, tinha o pessoal ali com ele, mas de repente teve a Bíblia não diz se teve ajuda, mas certamente teve mais alguém fazendo, porque ele não tinha condição de carregar as coisas todas sozinho, né? Mas, então ele vai, fecha a arca toda, e quando Deus vê que a arca está pronta, fala com Noé e fala, ó, entra você e a tua família na arca, e você vai fazer o seguinte, dos bichos todos que tem por aí, todos os animais, você vai pegar, o primeiro versículo ele fala assim, ó, você vai pegar um de cada, um casal de cada bicho. Aí quando muda o capítulo, a Bíblia diz que Noé, foi uma decisão de Noé. Olha aqui, ó. Interessante isso aqui. Denis me chamou a atenção para isso aqui, e eu falei, cara, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui, porque eu não lembro de cabeça. Mas eu quero olhar. Então ele fala o seguinte, ó. Resolver acabar com todos os seres humanos, tal. Ó, capítulo 6, versículo 19. Também leve para dentro da barca. Também leve, então é quem falando. Um macho e uma fêmea de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte, ó, como era aqui, fazer uma aliança com você, seus filhos e suas filhas. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você e os seus animais tenham que comer. Então a comida dos animais não eram animais. A comida dos animais era o quê? Vegetais, frutas e verduras, coisa que tinha lá, as plantinhas, né? E mato, capim, o que fosse que o animal comia. E Noé fez conforme Deus tinha falado. Aí ele fala assim, ó, entra na barca você e sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Deixa eu pegar essa luz aqui que tá bravo. Que faz o que é certo. Leve junto com você... não, aí Deus fala para ele, ó, leve junto com você 7 casais de cada animal puro e um casal de animal impuro. Vitor, o que é animal puro e animal impuro? Animal puro são aqueles animais que Deus fala na lei dele que os judeus podem comer, o povo dele pode comer. E impuros são os animais que eles não podem comer. Mas aonde está isso em Gênesis? Não está. Quem está escrevendo é um cara que já está lá na frente, que é Moisés, que já tem a lei, animal puro e animal impuro, e ele descreve dessa forma. Quando Deus falou para Noé, ele falou para Noé quem eram os animais puros e quem eram os impuros, porque ele não tinha essa lista ainda. Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele já sabe, o animal pode. Tem vaca, tem esse bicho, isso aí que são os puros, você pode comer à vontade. E tem os impuros, que são tatu, porco, esses bichos o judeu não pode comer. Crustáceo, essas... tem uma curiosidade que eu vou falar aqui que vocês vão achar interessante também. Bom, mas aí, leva esses bichos todos para dentro da arca, fecha a porta, passa betume em tudo e fica aí. Quanto tempo que choveu? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites de chuva. Pô, Vitor, isso é o suficiente para encher a terra toda? Me diz você, quantos dias e quantas noites choveu no Rio Grande do Sul agora? Ano passado que a gente fez doação e tal. Quantos dias choveu? 5, acho. 5? Não sei. E tem sistema de irrigação na cidade, não tem? Sistema de irrigação... de drenagem. Sistema de drenagem na cidade e tal.
Mas encheu e morreu gente pra caramba, não foi? Você imagina há trocentos mil anos atrás, cai 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, sem parar, numa região que não tem sistema de drenagem, que é simplesmente uma coisa aberta lá. O que não acontece? A Bíblia diz que aquela água, ela nos 40 dias e 40 noites, ela encheu até os picos das montanhas em mais 7 metros. 7 metros Acima dos picos das montanhas. Ou seja, a caixa, lá, a Arca de Noé, ela flutuou lá em cima, acima dos picos das montanhas. E diz que isso foi... então depois de 40 dias, zerou. Não, peraí. Você tem que fazer a conta toda. Aí, depois que choveu, tem que esvaziar, não tem? A Bíblia diz que demorou 150 dias para essa água começar a descer. Para ela começar a descer. Parou de chover 40 dias, 40 noites, encheu tudo, demorou 150 dias para ela começar a descer. Vai contando o tempo que Noé está dentro da arca, tá? 40, ele entrou, provavelmente começou a chover no dia seguinte, ou 2 dias depois, sei lá. Entrou, fechou, ficou lá dentro. Ele, a mulher dele, os filhos, as mulheres dos filhos. E bicho pra cacete. Só de porco tinha... Não, de porco só tinha 2. Mas, pô, vaca tinha 14. Vaca e boi. 7 de cada. Curiosidade. Diz também que os puros, os animais puros, eram utilizados também para alimentação. Para alimentação. Fala aqui que os 7 casais é para você poder se alimentar deles. E para fazer oferta. Para fazer oferta. Exatamente. Na verdade, Deus ordenou os animais entrarem. E demorou 7 dias... Para eles entrarem, para entrar todo mundo, Porque Deus ordenou os animais. Aí, tá vendo? Vai entrando aí. É que faz diferença você ler. Quando você lê, você passa a ter um entendimento mais completo. Então... Deus não tinha um sistema para Noé fechar a porta. Deus fechou a porta. Ok. Esse é um entendimento ou está escrito isso? Está escrito que Deus fechou. Vamos ver isso aqui. Eu achei interessante. Vamos ver isso aqui. Nova Almeida atualizado, Deus fechou. Aí, ó. Não sei. E Noé fez tudo conforme que o Senhor Deus havia, as águas de dilúvio cobriram a terra. Vou acabar com toda a terra. Ele entrou na 7 barca. dias e Deus fechou a... Sua mulher são os animais puros, o Senhor está no chão. Mas isso é detalhe, né, Dória? Falado, 7 dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. 7 dias depois que eles entraram, não diz aqui quem fechou a porta. 7 dias depois que eles entraram, as águas começaram a cobrir a terra. Então, demorou 7 dias para começar a chover. Começou a chover, passou 40 dias, 40 noites. 150 dias depois começou a descer, então já são 197 dias aí. 197 dias trancado num barco com betume, tudo vedado. Tudo vedado. Para as águas começarem a descer. Aí, depois desses 150 dias, as águas começaram a descer. A Bíblia diz que Noé ficou para mais de 1 ano dentro da arca. Mais de 1 ano com um monte de bicho, com as tuas noras. Imagina... Agora, o exercício desse momento aqui é o seguinte. Como é que estava dentro da arca? O que vocês acham? O cheiro. Que mais? Tudo cagado. Que mais? Eu concordo com isso, Hein? mas dizem também que foi feito tudo de uma forma que ele fazia uma sepsia da barca. Certamente. Tinha um sistema de arejamento, não, com essa palavra não existe. Ventilação? Ventilação Ah. da barca. Deus ordenou de uma forma que tudo ia funcionar. Não tem isso escrito. É isso que eu estou falando. A Bíblia, ela limita a explicação. Você pode buscar em estudos e pesquisas de entendidos e tal, essa coisa toda? Pode. Mas, mais uma vez, qual é a minha função aqui? Eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz. E tanta coisa que a gente pode vir a buscar, entender, interpretar para poder responder algumas coisas. Pô, como é que os caras respiravam lá dentro, bicho? Porque Deus explicou que ia fazer a arca com 3 andares. Então tinha uma separação. De repente os bichos ficavam lá embaixo, as mulheres ficavam no andar do meio, ou então os homens ficavam no andar do meio e as mulheres no de cima. Ou os casais e tal, separava ali e tal.
tinha uma separação, mas tinham 3 andares. Então, quando fala que tinham 3 andares, olha o número 3 aí de novo. 3 andares é porque tinha uma separação. Então, por asepsia, por limpeza, por higiene e tal, pode ser. Agora, independente disso, não tinha Glade Purifique na parede para dar cheiro bom no ar. Não tinha sachê de troço, não tinha bom ar, não tinha. Era um cheiro horroroso dentro da arca. Durante um ano. Durante um ano. A única passagem que diz que Deus, que Noé abriu a comporta foi para botar um corvo para fora. E depois uma pomba. Mas botar um corvo para fora para ver se ele voava e voltava e pousava em algum lugar e tal. E ele voltava. Então, quando você está voltando, é porque não tem terra para ele pisar. Tem comida. Não tem comida, não tem nada. Então tá tudo morto lá. Ainda tá tudo ilhado. Tudo, porra, cheio d'água, inundado. E a pomba voltou com galinha. E aí, depois de um ano e tal, a pomba volta com um pedacinho de folha de oliveira, verdinha. Aí ele fala, bom, pelo menos as copas das árvores já deve estar... Mas o que ele fez? Ele pegou mais uma semana ali, pegou e soltou a pomba de novo. Aí ela não voltou. Aí ele, pronto. Ela pousou em algum lugar, tá de boa. Já encontrou comida, já tá de boa. Tá na hora da gente sair. Pergunto a vocês. Estava agradável dentro da arca? A que se assemelha a arca? Com todo tipo de animal, homem, mulher, gente. Naquele tempo ali na arca, os casais provavelmente tiveram, né, relação e tal, aquela coisa toda. Provavelmente. Também tiveram que dividir comida, fazer as coisas, orar, fazer silêncio, vão dormir, apaga a luz, apaga a vela. Tinha vela? Como é que era aquilo ali? Se estava tudo vedado e entrava a luz do sol? Vocês estão entendendo o drama que Noé estava passando ali? A visão que Deus deu para ele? Mesmo, provavelmente deve ter muita reclamação dentro da arca. Onde tem casal tem reclamação. Tem jeito, né? Então, já está tendo muita reclamação. O clima dentro da arca passou um ano bom? Não passou um ano bom. Olha a fé dele. Hã? Olha a fé de Noé. Vai vendo. Será que nasceu alguma criança esse tempo? Entendeu? Não relata. Agora, tem todos esses negativos. Se vocês começarem a entrar em detalhe dos negativos dentro da arca, terrível, né? Agora eu pergunto para vocês. E fora da arca, como é que estava? Inundado. O que estava acontecendo fora da arca? Morte. Afogamento. Corpos boiando. Quando os caras abriram a escotilha lá para olhar, o que tinha? Corpos boiando, pessoas mortas, todo mundo que eles conheciam, todo mundo que eles não conheciam, todos os bichos, o cachorrinho da vizinha, o gato, todo mundo morto. Ou seja, tem momentos em que a gente vai estar em situações, que essa que é a lição que a gente às vezes tira, né? Tem momentos que a gente vai estar em situações em que por dentro está ruim, mas fora está pior. Fora não tem o que fazer, não tem salvação. Bom, então não quero romantizar. Então saíram da arca, tal, vamos viver a vida, tal, não sei o quê. Só que uma galera ali, né, a mistura rolou e tal, aí tem um momento em que os caras falam assim, não, nós queremos construir a cidade. Capítulo 10 ali, queremos construir a cidade. E nessa cidade, a gente vai construir uma torre. E essa torre, a outra coisa, aquela coisa de espalhar as línguas, é uma passagem que a Bíblia diz. Mas antes, Deus diz que, o escritor diz que cada povo já falava a sua língua. Né? Cada povo já falava a sua língua. Mas na hora que eles estavam construindo a torre, todos já estavam falando uma coisa só. Talvez não fosse o idioma, mas fosse o mesmo objetivo. E Deus falou, vamos confundir essa galera aqui. E é engraçado e interessante, mais uma vez, toda vez que Deus fala... Vê se desligou aí. Toda vez que Deus fala... Conseguiu aí? Deixa eu ver aqui. Pronto. Toda vez que Deus fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mais uma vez, é a Trindade. Vamos. Ele está falando com Jesus, ele está falando com o Espírito Santo.
É a Trindade o tempo todo fazendo as coisas. É o verbo, tudo aquilo ali. Então Deus está ali dando orientação e fazendo e falando, ó, vamos confundir essa galera aqui. Porque os homens, a maldade dos homens, Jesus vai dizer, vamos fazer uma torre para a gente chegar mais perto de Deus. A Bíblia diz que a torre tinha mais ou menos 100 metros. 100 metros, pequenininha. Não era algo tão grande, né? 100 metros. Mas a intenção do coração era uma intenção ruim. É alcançar Deus. Que esse foi o problema original lá, que vocês vão ver mais na frente, que a gente vai entender o que causou ter maldade na terra, que ferrou. É a Torre de Babel, porque era na Babilônia. E Babel é confusão. Babel não é divisão, é confusão. Então a Babilônia, né, que era aquela área ali, a região, a Torre de Babel foi algo que Deus teve que desfazer aquela união daqueles povos ali para poder cessar aquela bagunça. E aí a Bíblia continua narrando as famílias e os povos que foram saindo dali. E Deus está vendo que, pô, não está muito legal. Ele tem que construir o objetivo de Deus ali de fazer uma linhagem familiar, geracional, que fosse cumprir os propósitos dele, de povoar a terra, de permear a terra de uma forma boa, estava ficando difícil. E aí ele foi construindo até que ele vai chegar agora no capítulo 12 a um cara chamado Abrão. Abrão. Que depois vai ter o seu nome mudado e vocês vão entender isso aí. Certo? Mas isso foi muito tempo depois Mas muito. É muito tempo. É muito tempo. É 100 anos para lá, 50 anos para cá, 200 anos para lá. É muito tempo. É muito tempo. Povoado, né? E só tinha família. É muito tempo. Então, é importante que vocês tenham um entendimento de que as coisas aconteciam num tempo que você fala assim, mas peraí, fulano não viveu isso, não viveu, porque Abraão viveu, Noé viveu 950 anos. Ele morreu com 950 anos de idade. Então ele viveu esse tempão todo. Com 500 começou a construir a arca, com 600 terminou de construir a arca, aí saiu com 601, fala isso, né? Fala que com 601 ele saiu da arca, um ano depois, né, que ele entrou, saiu da arca, aí os filhos tinham não sei quantos filhos, que tinham não sei quantas idades e tal. Foi todo mundo assim, muito tempo ocorreu naquilo ali. Estamos falando de um tempo de 1000 anos. Pô, nós vivemos 70, 80, se Deus for muito bom com a gente, 90 anos. Os mais sortudos, 100, né, pouquíssimos. Estamos falando de um período de 1000 anos, de 10 gerações. Pô, é muito tempo. É muito tempo, né, para poder construir a coisa toda. E aí surge Abrão, que vai ser o cara mais importante, na minha opinião, dessa primeira metade de Gênesis. O cara mais importante dessa primeira metade de Gênesis é Abrão, que vai ser renomeado como Abraão, numa outra situação ali. Então, é importante a gente entender que Deus vai fazendo as coisas, mas ele encontra problemas até na criação dele. A Bíblia diz que, tem algumas traduções que dizem que Deus se arrependeu. Mas se você for fazer a concordância bíblica, você vai lá no Novo Testamento e fala assim, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que cometa erro, essa coisa toda, entendeu? Então, pô, Deus se arrepende ou não se arrepende? É a palavra que é usada. É a palavra que é usada. Uma forma dá para interpretar isso, porque ele teve que arrumar um jeito de acabar com aquele caos que estava acontecendo. E Exato. ele mandou uma inundação ali, né? Isso. Que não dá para deixar de ler essa passagem e não fazer um link com Sodoma e Gomorra. Não é um link. Aí vamos lá, bem lembrado. Não, é bem lembrado disso aí. Eu quero pegar esse fio da meada aí, porque eu esqueci de um ponto muito importante. Quando os caras saíram da arca, Deus trocou uma ideia com Noé e falou, cara, olha só. Ele que mandou. Noé só saiu da arca quando Deus disse, pode sair. Pode sair. Aí ele falou assim, ó,
porra, cara, vou fazer um compromisso contigo, fazer uma aliança contigo. Eu prometo para você que eu nunca mais vou inundar a terra. Presta atenção nisso. Eu nunca mais vou inundar a terra. Não quer dizer que eu não vou queimar. Né? Então, são essas leituras que eu queria que vocês entendessem. Quando Deus fala, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Né? Se entristeceu. E aí eu fui na concordância bíblica hoje, eu dei uma olhada e falei assim, ó, Deus era um Deus que tinha emoções como nós, porque nós somos feitos à imagem. Eu vou sempre voltar nessa tecla. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, Deus se entristeceu. Ele tinha emoções, mas isso não tirava a natureza perfeita dele. Mas ele tinha emoções. Ele se alegrava, porque várias passagens falam, Deus se alegrou de fulano, Deus se alegrou de Noé, Deus se alegrou da oferta de Abel, não se alegrou da oferta de Caim. Exato, viu que era bom. Ou seja, Deus se emociona, Vitor. Deus se emociona. Essa é uma lição muito boa daqui. Deus é um cara que se emociona. Positiva e negativamente. Se arrepende. Eu não me arrisco. Porque arrependimento, a Bíblia vai mostrar pra gente que arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude, assim como amor, eu falei para vocês várias vezes na primeira aula, amor é uma atitude, amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Arrependimento é uma atitude, que é o quê? Mudança de direção. Ah, mas eu me senti tão mal, estou tão arrependido. Não, você está tendo remorso. Remorso é emoção. Remorso é que você fica remoendo dentro de você, assim, fiz aquilo, bebi pra dedéu, porra, briguei na rua, perdi a chave do carro, perdi a carteira, porra, terminei com a namorada, e não sei o quê, fiz merda, né? Você sente o quê? Remorso. Aí o arrependimento é o quê? Nunca mais vou fazer isso. Aí no fim de semana seguinte você está enchendo os cornos de novo. Então você não se arrependeu, você só sentiu remorso. Então o remorso não muda a vida de ninguém. O que muda é arrependimento. Porque arrependimento é o quê? Mudança de direção. Não vou mais fazer isso. É uma atitude. Eu não vou mais agir assim, eu vou agir assado. Isso é arrependimento. Deus se arrepende? Eu acho que não. Eu acho que ele não gostou do que ele fez, ficou chateado, gostou, mas ficou triste porque o livre-arbítrio foi dado, os caras faziam o que queriam, não sei o quê, e depois estavam querendo coisa errada, porque muita gente me perguntou nos vídeos, nos comentários, se vocês forem ler no YouTube lá, como que Deus criou algo perfeito que se tornou imperfeito? Essa é uma pergunta interessante, que é o que eu quero estimular vocês a começarem a fazer. Como que, se Deus é perfeito e criou tudo e viu que era bom, por que ele se arrependeu porque ficou ruim? Porque teve mistura. Porque já tinha gente aí, cara. Já tinha coisa acontecendo na Terra. Não só isso, eu vi uma explicação muito boa. Que o que é o frio? A ausência de calor? O que é a maldade? A ausência de bondade. A ausência de Deus. De Deus. Aí, ó. Eu vi essa explicação. E outra... Não é que o cara... Porra, o cara se afastou de Deus, com o livre-arbítrio que ele mesmo deu, começa a fazer cagada. E a gente vai ver isso acontecer aqui na frente na história, quando existe uma situação de teocentrismo para antropocentrismo, né? Deus está no meio e passa a ser o homem está no meio. Autossuficiente, não preciso de Deus para nada, aí começa a dar um monte de problema. Mas isso estava acontecendo lá atrás. E aí estava voltando lá. Então Noé saiu com a galera toda, tal, não sei o que, fizeram uma oferta ao Senhor, pegaram lá os animais puros e fizeram uma oferta queimada ao Senhor, que a gente pode falar disso. Pô, Deus mandava queimar animal? A gente pode falar disso. Tem a lei de Deus explicando isso, como é que eram as ofertas e tal. Abel fez uma oferta assim, lá no início da criação. Tanto que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. A gente pode explicar isso mais na frente. Agora, Deus falou, olha, eu nunca mais vou inundar a terra. E eu vou te provar isso, que vai continuar chovendo, tá? De vez em quando vai dar uma chovida aí. Não estranha não, já viu como é que é a chuva, né? Essa chuva vai continuar caindo por aí de vez em quando, fechou o tempo, chove, trovoada e escambau. Agora, nunca mais vai acabar. E a prova que eu vou te dar é que eu vou botar um arco no céu.
para mostrar a nossa aliança. Eu tenho uma aliança contigo. Toda aliança, ela tem um símbolo, ela tem uma promessa. O símbolo é o arco-íris que a gente vê no céu. E eu tenho uma situação que aconteceu comigo que é interessante, vou dividir aqui com vocês. Então, toda vez que chove, quando a chuva passa, você vê o arco-íris. Aquilo é o quê? É o sinal de Deus dizendo assim, ó, não vai chover 40 dias e 40 noites. Não vai inundar, ninguém vai morrer. Sim, ninguém vai morrer. Né? Às vezes o nego morre, mas ele não acaba com a existência da parada. Né? Então, ali é o compromisso que Deus tem, assim, a aliança firmada, que é a aliança noética, né? Que foi a aliança que ele fez com Noé. Aí você vai ver que tem a aliança abrâmica, a aliança mosaica, são várias alianças, até a Santa Aliança, que é Jesus Cristo. E o símbolo é o arco-íris. E toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente tem que lembrar agora, porque eu queria que vocês pensassem nisso. Toda vez que vocês virem o arco-íris, você pode lembrar assim, ó, aquilo ali é Deus falando para mim que ele não vai mais inundar a terra e acabar com a humanidade toda. Essa é a mensagem do arco-íris. Aí... Que eu acho que só toda, mas era como você falou, terra Terra no minúsculo. Então, porque tem algumas pessoas que defendem que foi na terra toda, algumas pessoas que defendem Sim. que foi local. Local. Até eu acho que foi local, até Sim. porque não daria todos os animais da terra todo Morrer. Quais foram os... A Ivana não pode falar porque eu falei isso para ela hoje. Todos os animais morreram? Os peixes, Aí, ó. Os peixes não morreram, né, pô? Os peixes não morreram. E peixe é animal puro. Mas não pode ter escama e barbatana, que eles não podem comer. Tem um negócio desse também. Eu não sei a lei perfeitamente com relação às regras de alimentação, mas peixe com barbatana, com isso, com aquilo, não pode comer. Então tem peixes puros e impuros também. Tem frutos do mar, puros e impuros. Então os peixes não morreram, né? Baleia continua ali e tal, tubarão, tudo continua vivendo, né? Porque choveu, para eles é só alegria. Problema nenhum, continua tendo água. Então, Deus botou o arco-íris, falou, não vou mais fazer isso e tal, mas logo na frente você vai ver que os 3 filhos de Noé, quando saíram da arca, com os seus filhos e tal, foram viver cada um numa região. E Cão, que foi o vacilão, Vitor, por que Cão foi o vacilão? Vamos voltar mais um pouquinho. Dentro da arca, Noé um dia tomou uma e ficou muito louco. Ficou doidaço na arca. A Bíblia fala exatamente isso. E ele foi dormir pelado. E a lei dizia que os filhos não podem ver a nudez do pai. É pecado. Não pode ver a nudez do pai. E Cão, que era um dos filhos dele, foi lá e viu o pai pelado. E foi contar para os irmãos, para Sem e para Jafé. Falou, bicho, olha só, nosso pai tá peladão lá, vamos lá ver, não sei o quê. Na maldade. Aí os moleques falaram, não, eu não vou pecar contra o meu pai. Aí a Bíblia diz que os dois pegaram, cada um pegou uma ponta de um cobertor assim, de um lençol, e andaram de costas, um pegou aqui, outro pegou lá, andaram de costas e jogaram em cima do pai. Aí viraram para ele. Então eles não andaram olhando para o pai. Quando Noé acordou, ficou sabendo do que Cão fez. Aí foi lá e amaldiçoou Cão. Você vai ser escravo dos teus irmãos, teus filhos estão ferrados, vão ser escravos. Amaldiçoou o filho. Por que ele fez isso? Porque não é a relação que a gente tem hoje. Era uma relação lá atrás que era muito diferente. Então Noé amaldiçoou Cão e ele foi viver, né? Depois que ele saiu, foi viver numa região que compreende Sodoma e Gomorra. Que vocês já ouviram várias vezes, Sodoma e Gomorra. Sodomia, né? Sodomia é pecado sexual pesado, né? Então, mais na frente nós vamos ver que Sodoma e Gomorra vai ser uma outra região que vai tomar a saraivada de Deus, só que não vai... Mas você não falou que Deus nunca mais ia inundar, nunca mais ia matar a humanidade ou da região, não sei o quê? Ele falou que não ia inundar, mas queimar ele não falou nada. Então ele vai tacar fogo nessa região aí depois para matar todo mundo que estava lá também, que era só pecador. Pô, Deus também é mal pra caramba. Peraí, mal é Deus ou é o cara que estava ali? E ele está tentando salvar o fruto dele, né? Quando você der essa aula, professor, você vai explicar o que o povo dessa região fazia, tá doido. Ninguém aqui vai achar que foi mal, não. Achar que foi bom, né?
Então vai ter essa situação também na frente. Bom, dito isso, a intenção do estudo de hoje, de 6 a 11, é mostrar para vocês que Deus é um cara que se emociona, é um cara que ele vê o que está errado no que era para ser perfeito. E ele conserta da maneira que ele olha e fala assim, tem que ser dessa forma. Tem coisa que tem que exterminar, que não dá para ajustar. Tem certas situações na nossa vida que tem que cortar pela raiz. Não tenta recuperar, não, mas peraí, vamos tirar só esses 2 aqui, aqueles 3. Não tem que passar o rodo em tudo. Tem que zerar, fala. Tem história que Deus perdoa tudo. Hein? Tem história que Deus perdoa tudo. Só no Novo Testamento. Hã? Só no Novo Testamento. De 2000 anos para cá só. Até Jesus Cristo, meu irmão, era olho por olho, dente por dente, peia. Não tinha caô, não tinha. Não me alivia, não tem aliviar. Tem umas aliviadas, mas são meias aliviadas, né? Sodoma e Gomorra tem essa situação. Abraão chega para Deus e fala assim, pô, Deus, não queima a cidade não, se tiverem 100 justos lá, pô, você vai queimar todo mundo? Não, se tiverem 100 justos, eu não queimo não. Pô, Deus, mas se tiver 50? Não, se tiver 50, então eu não queimo não. Vou botar fogo lá. Pô, mas se tiverem 40? Pô, 40 também não vou queimar, tá bom. Aí chegou até 10, ele falou, quer saber, não para de mexer meu saco aí, porque Deus curte isso, o coração de Abraão, vocês vão ver lá na frente. Salvou logo. Então, salvou o vacilão do cunhado dele, né? Cunhado? Ló é o cunhado dele? Acho que é o cunhado, né? É o primo dele. Primo, é. Salvou logo. Então, aí Ló, que era o primo dele lá, pô, é primo ou sobrinho? Eu acho que é primo, mas... De Abrão? De Abraão, é. De Abrão. Sobrinho. A galera que tá vendo em casa aí, meu irmão, eu às vezes me confundo. Aqui a gente Não, vai... é família, vamos dizer que era família. Família. Meu primo, meu... Acho que é sobrinho. Talvez seja sobrinho. Acho que é sobrinho. Pode ser, é mesmo. Lá era sobrinho de Abrão. Aí, pronto, sobrinho. Matei. Salva meu sobrinho lá, né? Não, pô, peraí, deixa eu tirar meu sobrinho de lá. Então, vocês vão ver isso aí. Então, voltando aqui para a gente finalizar. A missão desse estudo era realmente esclarecer que Deus é esse cara, que se emociona, que chora, que ri e que mete a mão ali no que não tá bem e resolve. E nessa época aí, resolver era isso que ele fez. Era zerar tudo, zerar o game, resetar e começar de novo. E foi o que ele fez. Né? Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Semana que vem, nós vamos dar uma volta lá no Novo Testamento. Nós vamos ler o Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode deixar que eu vou botar no grupo, fica tranquilo. Vamos ler o Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 5. Evangelho de João. Lá na frente na Bíblia, vamos dar um salto e vamos ver o novo início da Bíblia. Eu falei para vocês, a Bíblia pode começar em Gênesis ou ela pode começar no Evangelho. E de preferência no Evangelho de João, porque ele começa igual o Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É assim que começa o Evangelho de João. E ali a gente vai começar a ver o início da história onde Jesus Cristo vai surgir. Para vocês entenderem também que a Bíblia não precisa ser lida numa sequência cronológica, numa sequência, como é que se diz? Na sequência que ela se apresenta. Porque a gente vai ter vários encontros de livros que estão sendo escritos no mesmo tempo, principalmente no Velho Testamento. E no Novo Testamento também. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles compreendem o mesmo período, que é a vida de Jesus. Né? O iniciozinho, o nascimento de Jesus e a vida dele até a ascensão dele aos céus. Né? Uns mais curtos, outros mais longos. João, para mim, é o evangelho dos 4 o mais importante. Então nós vamos dar sequência agora no estudo do evangelho. E depois a gente vai voltar para o Antigo Testamento e voltar para a vida de Abraão, que vai ser bastante interessante. Beleza? Perguntas, pelo menos uma, vai. Uma pergunta qualquer. Você acha que esse povo que já existia lá era filho de quem? Então. Não, você acha? Cada um tem uma interpretação e fica difícil. Cara, então, a gente vai ter aí diversas teorias, diversas correntes e tal.
já tinha gente, bicho. Então, mas da onde veio, né? Então, já tinha gente, já tinha meio gente, meio não gente, como é que é? Ah, não é da evolução? Eu não conheço. Se você for pela biologia, tipo, a evolução é meio furada, porque existe uma coisa chamada entropia. Entropia, você vai multiplicando e modificando células e aquele ser final, ele é pior do que o inicial, não é melhor. Ele involui, ele não evolui. Né? A entropia de células causa câncer. Aí é contra Darwin. Hã? Aí tá contra Darwin. Pois é, eu não quero dizer contra, mas é uma lei, né? Entropia, não tem jeito. Se você for ler entropia, você vai ver que, pô, as células, as mutações, elas não evoluem, elas pioram. Eu quero só uma opinião. Eu não sei, cara, eu não sei, realmente eu não sei. Eu não tenho. Mas os anjos caíram. Então, tem tudo isso. Porque os anjos que caíram na Terra, aí eu posso entrar nisso aí, no Big Bang e tal, essa coisa toda. As estrelas, 1/3 dos anjos caíram na Terra, e aí criaram aquela nuvem. Então, aí ficou aquela situação toda. Aí, pô, teve ali uns caras que, pô, né? É gigante. A Bíblia. Os nefilins, aquela coisa toda. Aí tem ali a Bíblia descrevendo que os anjos tinham uma altura absurda, aí volta lá nos gigantes. Eu não quero entrar muito nisso, porque isso confunde mais do que explica. Tá? Então vamos ficar por aqui. Vamos para... Porque Gênesis é punk, pelo menos até você passar de Abraão aqui, tem muito isso, tem muita coisa assim. Mas como? Mas por quê? Mas aonde? Eu quero ir no Novo Testamento agora um pouquinho, a gente dá uma respirada dessa sobrenaturalidade toda e vamos ver uma outra sobrenaturalidade, que é o nascimento de Jesus, a vida dele, o início da vida dele. Depois a gente vai voltar no Antigo Testamento, vamos passar por Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a José, que para mim é a parte mais espetacular de Gênesis, a vida de José. E é fantástico. E o Gênesis termina com José ali, né? Com a família salva morando na casa de José no Egito. Então isso vai ser muito interessante. Né? E ali vai começar a escravidão do povo judeu, 400 anos, 430 anos depois que chegou no Egito, vira escravo. E aí os tempos começam a ficar menores também. Pô, Noé demorou 1000 anos para construir a arca, mas Moisés só viveu 120, porque Deus falou, os seus dias agora serão 120 anos, não mais do que isso. Então Moisés foi o cara que viveu 120 anos. E aí a gente vai ver a evolução ali em Êxodo. Aí Êxodo, durante Êxodo você vai ter a escritura de Levítico, Números, Deuteronômio, que são as leis escritas lá atrás, enquanto Deus dava a direção ali, os 40 dias no Monte Sinai, aquela coisa toda. 40 dias, tem 40 dias pra caramba, e 40 dias, 40 anos no deserto, 40 dias que Jesus passou em jejum no deserto, tem muito 40, muito 3, muito 7, muita coisa. Beleza? Finalizado? Até quarta-feira que vem. Valeu?